Olá, eu sou Elaine e estou aqui para compartilhar pequenas e grandes dicas de tecnologia com vocês. Se você ainda não sabe a diferença entre os comandos delete e truncate no SQL Server, fica aqui comigo que eu vou te ajudar com esse vídeo. Então, galera, vamos lá. Conversa sobre truncate e delete. Qual a diferença entre esses dois comandos, não é mesmo? Em comandos SQL, a gente possui algumas categorias de, para que servem esses comandos. E aí a gente tem os comandos DDL e os comandos DML. Os comandos DDL são definições do dado, eles mexem na estrutura do nosso banco de dados, enquanto os comandos DML estão manipulando os nossos dados, ou seja, estão, alterando, inserindo registros. Ou seja, ao criar uma tabela no banco de dados, a gente está fazendo um comando DDL, estamos mexendo na estrutura desse banco. Inserir dado nessa tabela, deletar registro nessa tabela, é um DML, a gente está manipulando dados dentro dessa tabela do banco de dados. E o truncate? O truncate ele pode ser considerado um comando de DDL, porque ele não está simplesmente tirando os registros da nossa tabela. Ele está, além de excluir os registros da tabela, ele vai reiniciar os índices dessa tabela, ele vai limpar os logs, ele vai liberar esse espaço no banco de dados. E é isso que eu vou demonstrar para vocês aqui agora, tá bom? Aqui eu tô num banco SQL no Azure limpinho, novo, tá? E aí vou criar a minha tabela de funcionários. Eu tô pedindo que essa tabela tenha só essas três colunas. O ID, que é um inteiro, a identity é minha chave primária, um campo nome e um campo cidade. Esse identity 1 aqui, 1 em 1, né? Ele está pedindo que esse campo seja autoincremental de 1 em 1. Se eu quisesse que incrementasse de 2 em 2, de 3 em 3, eu poderia alterar esse segundo parâmetro aqui para o valor que eu quero que incremente o meu valor. E se eu quisesse contar do 1000, por exemplo, aqui, eu poderia colocar no primeiro parâmetro do identity que o primeiro registro dessa tabela é o registro 1000, tá? Mas geralmente a gente usa aqui de 1 em 1, né? E é importante a gente fazer essa definição para evitar algum bug aleatório aí nessa tabela, conforme você estiver utilizando. Então já criamos aqui essa tabela. Vou fazer a inserção aqui de algumas linhas só para a gente dar um select nessa tabela e ver que esses registros entraram. Eu não especifiquei no meu comando de insert aqui os valores da minha coluna ID e eles foram preenchidos automaticamente de modo incremental de 1 a 1, né? Aí, a gente tem um comando aqui, ó, essa SP, que ela mostra pra gente o espaço usado na tabela. Então, a gente consegue ver aqui, por exemplo, que essa tabela funcionários que acabou de ser criada, ela já reservou no banco de dados 72K, né? E hoje ela tem 8K de dados. Beleza. Aí a gente pode fazer a deleção de um registro aqui. Estou inserindo só o registro de ID 1, né? Então, quando eu olhar aqui a minha tabela, eu só tenho da linha 2 em diante, né? E olhando o espaço usado nessa tabela, a gente não tem alteração nenhuma, né? Beleza. Nem se eu apagar todas as linhas, eu tô dando um delete from funcionários aqui, sem condição nenhuma, eu tô deletando tudo dessa tabela, né? Se eu der um select aqui novamente, a gente vai ver que essa tabela tá vazia. E aí, olhando usando esse comando para ver, né, o espaço utilizado dessa tabela aqui, a gente consegue ver que apesar de não ter nenhuma linha nessa tabela, eu continuo com o mesmo espaço reservado e o mesmo espaço utilizado nessa tabela, né? E se eu inserir novamente esses registros aqui, reparem nos meus IDs. Da onde que eles continuaram? Eles continuaram de onde parou as linhas anteriores, né? Então, ele começou aqui do 6 em diante, não é mesmo? Então, qual que é a diferença? Agora que a gente vai ver a diferença do truncate, né?
Diferença número 1, vamos dar um truncate. A gente vai ver aqui, dando um select, que essa tabela está vazia. E fazendo a avaliação do espaço utilizado, olha isso, 0 linhas, 0K reservado, 0K utilizado nessa tabela. E quando eu fizer a inserção novamente desses registros, ele também vai ter reiniciado o meu índice e eu voltei a ter os meus IDs sendo contabilizados a partir de 1. Então é isso, eu acho que deu para ficar claro qual é a diferença aí do delete e do truncate, né? Espero ter ajudado vocês e vou apagar essa tabela para não deixar ela boiando aqui, não é mesmo? E até mais! Vamos nos conectar. É um prazer compartilhar conteúdo com vocês.